Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, hoje, não deixe de se inscrever, deixar o seu gostei, deixar também, colocar o sininho para receber sempre novos vídeos aqui no canal. E você que já é nosso assíduo frequentador aqui do canal, não deixe de partilhar com seu grupo de estudo, grupo de catequese, grupo da família. Partilhe à vontade, tá bom? E aos nossos colaboradores, como sempre faço aqui no canal, meu muito obrigado. Obrigado pela colaboração vossa, que ela é imprescindível. Muito obrigado. Bom, gente boa, estamos na 7ª lição. Entramos já no estudo do livro do Êxodo. E ainda dentro do capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos tratar mais um dos temas vinculados à opressão dos filhos de Israel. Hoje nós vamos tratar as escolhas, a escolha de Moisés, a sua caminhada, o seu percurso de, como vimos na última aula, de o Salvador que foi salvo, né? Como nós pudemos observar nas últimas aulas, a nossa primeira sessão do livro, que é de Êxodo 2 a 2:25, continha 3 grandes pinturas, 3 grandes imagens, 3 grandes cenas do livro do Êxodo. Então, a primeira, a personificação do faraó como aquele que não conhece Deus. A personificação de Israel como aquele que ouve Deus. Moisés como aquele que ouve Deus. E a terceiro tema, como disse, o Salvador faz a experiência de ser salvo. Então, essa é a lógica, aquele que foi tirado das águas. A segunda sessão que nós vamos iniciar hoje, ela está inteiramente dedicada, então, a essa figura central, a figura de Moisés. Mas de 2 ângulos diferentes. Bom, primeiro, seu nascimento é apresentado. Gênesis 2, de 1 a 10, e a sua escolha. Como é que essa escolha repercute em toda a sua caminhada, em toda a sua missão. E nós vamos nos deter agora a pensar neste momento que podemos assim dizer decidiu a vida deste grande libertador, do libertador de Israel. Então, o dilema de Moisés. O dilema de Moisés, ele se apresenta como uma grande transição. A transição da casa do faraó para a situação de seus irmãos coloca um dilema, ou seja, Moisés que sai da fartura, da abundância, do reconhecimento, ou seja, da dignidade total, para aquele que vê o dilema de seus irmãos. Ele se coloca diante de uma grande dificuldade. O esquema que o autor usa para narrar o episódio, ele é marcado por uma passagem que pode ser resumida como conflito e fim do conflito. Podemos dizer assim, existe essa movimentação interior dele. O que levou ele a tomar aquela atitude? E o fim desse conflito. Êxodo 2:11. Moisés cresceu. Um dia em que saíra por acaso para ir ter com os seus irmãos, foi testemunha de seus duros trabalhos e viu um egípcio ferindo um hebreu dentre seus irmãos. Ele deixou a casa do faraó. Ele abriu os olhos. Ele foi para junto dos seus irmãos. Lembremos que Moisés foi acolhido na casa do faraó como filho adotivo da filha do faraó, porém ele foi criado por sua mãe e com o contato com sua irmã. Mas a primeira saída de Moisés, daquele ambiente, daquela bolha na qual ele vivia, é o primeiro dia do Êxodo. É o primeiro momento, porque é o primeiro instante de saída. Então, para nós cristãos é uma cena muito bonita, porque muitos de nós podemos fazer a experiência de Moisés. Viver num ambiente em que nós nos esquecemos que nós não estamos sozinhos. Quantos de nós vivemos em bolhas culturais, bolhas econômicas, bolhas políticas, bolhas ideológicas, nos esquecemos que vivemos num mundo pleno de seres,
pleno de responsabilidades, pleno de história de vida que nos antecede e nos sucederá. Mas Moisés é a prova de que é possível para muitas pessoas viver nesse ambiente desfocado da realidade. Ele deixa a casa do faraó, é muito bonito. E ele foi para junto de seus irmãos. É a primeira saída de Moisés, é o primeiro êxodo. Aqui inicia o êxodo. É o êxodo de Moisés. Isso, para um retiro espiritual, para um retiro de quaresma, seria um tema fabuloso, um tema de resgate da vida. Mas não vamos ir por este caminho, vamos focar no tema. Ele deixa a segurança, mas não só isso, ele também deixa a identidade egípcia para reconhecer-se como um daqueles israelitas, para escolher os seus irmãos. É uma opção. Apesar deste momento parecer muito poético, ele deve ter causado em Moisés uma grande insegurança. Em um relato de uma escola rabínica, diz que Deus, aparecendo a Moisés, confiou-lhe, uma vez que ele saiu e levou seus irmãos a sério, eu descerei para levar meus filhos a sério. Então, novamente, aqui nós vemos que esse libertador, ele é uma chave de mudança na vida desses seus irmãos. No momento em que Moisés sai da sua bolha, sai do seu egocentrismo, do seu centro, e vai ter com seus irmãos, Deus também olha para eles. É algo aqui muito interessante que, aplicando na vida da gente, muitas coisas só acontecem no momento que nós olhamos para elas. Muitas coisas passam a existir no momento em que nós tomamos conhecimento de que elas existem. E ali é muito interessante, porque muitos problemas só têm a solução quando eu me dou conta que eles existem. Muitas conquistas começam no momento em que eu começo a minha luta. Muitas descobertas começam com a dúvida. Então, esta é uma chave que vira na vida de Moisés. Moisés é o protótipo aqui de toda aquela pessoa que faz aquela pergunta, mas será que é só isso? O que tem fora destes muros? O que tem fora desta bolha? O que tem lá embaixo, né, onde passam os carros? O que tem de trás daquele monte? O que tem por detrás? O que tem dentro deste livro? O que tem do outro lado do muro? Então, essas realidades, o que tem por detrás dessa história? Como isso começou? Essa inquietude que faz com que saiamos da nossa bolha, saiamos do nosso estado de letargia. Moisés, ele faz isso. É o primeiro êxodo em busca de algo muito importante, da sua identidade. Para sair de uma situação de dualidade em que se encontra, onde ele não é nem o soberano de Israel, nem herdeiro, não é soberano egípcio, não é herdeiro do trono, mas alguém que está ali não sendo. Está no ambiente do qual ele não pertence. É parte de uma história da qual ele não se reconhece. Então, esse é o primeiro êxodo, a busca da identidade. Isso, aplicando na nossa vida, é extremamente transformador. Ou seja, nós precisamos do nosso êxodo. Nós precisamos, muitas vezes, sair da nossa bolha. Quantas situações existem na nossa vida que nós não conhecemos simplesmente porque não nos toca? Olhamos para essas situações como indiferença. Talvez você já tenha escutado essa expressão. Quantos homens, quantas mulheres são verdadeiramente invisíveis na sociedade? Por quê? Porque eu não os vejo. E porque eu não vejo? Porque talvez eu não me veja. Porque eu não me enxergue. Eu não me conheça.
Êxodo 2, 11, 12. Moisés cresceu, e um dia em que saíra por acaso para ir ter com seus irmãos, foi testemunha de duros trabalhos, e viu um egípcio ferindo um hebreu dentre seus irmãos. Moisés, voltando-se para um outro lado e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e ocultou-o na areia. Moisés, ele entra em cena. Ele vê a situação e escolhe defender o seu povo. Ele escolhe um método violento, ele escolhe matar como um sistema de solução. Opõe-se à violência com violência. E aí algo terrível acontece. Eu me descubro igual àquilo que eu combato. Desculpa. Na história das interpretações, essa ação lenta de Moisés, porque tudo vai acontecendo num crescente, ela é avaliada como de uma forma muito diferente. Os rabinos sempre consideraram uma execução justa, no sentido de que Moisés aplica a lei, uma vez que aquele injusto opressor merecia a morte, de acordo com os preceitos da lei hebraica. Os padres da igreja, por outro lado, num viés cristão, lendo esse texto a partir de uma perspectiva cristã, eles falam de uma grave falta de Moisés. Naturalmente, a nossa mentalidade está muito próxima dos padres da igreja, no sentido de fato, este primeiro Moisés, esse libertador, é um homem violento, como um libertador que falha, porque a sua ferramenta de libertação causa aprisionamento, causa medo. Na verdade, Moisés mesmo, ele mesmo experimenta o fracasso. O fracasso de uma intervenção que não vai dar certo. Por quê? Porque no dia seguinte, ele interveio entre os judeus, ou seja, num dia ele com violência, ele impõe a sua força e ele resolve um problema. Só que no outro dia ele vê que ele fracassou. Por quê? Porque quando ele vai intervir de novo, tentando mudar aquela situação entre os seus irmãos, entre dois judeus que estão discutindo, como um homem de justiça, ele tenta distinguir a razão do errado e ele identifica os dois estão errados. Ele ouve, né, os dois e percebe que os dois estão errados. E então a resposta soa como um tapa na cara. Quem fez de você juiz sobre nós? É uma pergunta que bate em Moisés de uma maneira muito terrível. É uma pergunta que não tem resposta no texto. O leitor, portanto, também deve perguntar-se nesse ponto: quem fez Moisés juiz? Quem lhe deu a tarefa de fazer justiça? É a mesma pergunta dos seus irmãos, dos seus contemporâneos. Ou seja, o que te faz diferente de nós? O que te faz acima de nós para julgar as nossas ações? Se de fato a ação que você está julgando, você também cometeu. O mesmo leitor, ele deve admitir que encontra uma resposta adequada. Moisés, ele não tem resposta. E aí, Moisés faz uma experiência que para um homem de fé, ela é terrível. Ele se sente abandonado. Abandonado porque ele fez algo contra a casa do Egito. Abandonado porque ele não é reconhecido pela casa de Israel. Então, Moisés, ele faz uma experiência terrível de não ter pátria, de não ter referenciais. Quem eu sou? Porque as ferramentas que ele usou para ser não são aceitas nem por um lado e nem para o outro. Êxodo 2, 14 e 15. Mas o homem respondeu: quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Queres porventura matar-me como mataste o egípcio? Moisés tem medo e pensa: certamente a coisa já é conhecida. E no versículo 15: o faraó, sabendo do ocorrido, procurou matar Moisés, mas ele fugiu para longe do faraó, retirou-se para a terra de Madiã e sentou-se junto a um poço. Novamente, Moisés está sozinho. Ele tem que fugir, ele tem medo. A escolha do método violento levou ele ao fracasso. Aquele que matou
procura ser morto. A morte causa morte. Moisés é incapaz de dar vida aos seus irmãos e corre o risco de perder a sua vida. Por quê? Porque a sua ferramenta de libertação não é adequada. Aí nós temos a primeira purificação do êxodo, a primeira transformação do êxodo. A escolha do método violento levou ao fracasso na primeira atividade como libertador de Moisés. Ele perdeu em duas frentes. Ele não é mais egípcio e não é mais judeu. Os egípcios o rejeitam porque matou um egípcio. E depois se voltaram contra ele. E os judeus o rejeitam como guia, porque não reconhece a sua autoridade. Porque até então ele vivia numa bolha. Ele não passou a sua vida sofrendo como eles sofreram. Ele não experimentou aquela expressão comum que a gente usa. Ele não experimentou o chão de fábrica. Ele não fez a experiência do pó da estrada. Comenta também o discurso de Estevão nos Atos dos Apóstolos, ou seja, Atos 7:25. Ele esperava que os seus irmãos o compreendessem, que Deus se servia de sua mão para livrá-los, mas não o entenderam. Estevão, ele diz com todas as palavras quem é Deus. Ele aponta o caminho, mas ele não é reconhecido. Ele não é reconhecido porque ele se fez diferente. Ele se fez um traidor de sua fé. Moisés, ele não fica com nada nessa história. Ele não é judeu, ele não é egípcio, ele não tem mais autoridade, ele não tem mais proteção. A única coisa que ele tem é o pó da estrada. Novamente, nós estamos no ponto dos patriarcas. Vai para a terra onde eu te dizer, eu te indicar. A única coisa que Moisés tem agora é a estrada, a fuga, o exílio. E aí nós temos esse marcador, a reunião no poço. Toda essa história, ela é muito rápida, cheia de verbos urgentes e dá a impressão de uma correria frenética. E tudo isso vai acabar aonde? Num poço. E se observarmos um pequeno, mas importante pormenor, nesses 2 primeiros capítulos do Êxodo, dominam as figuras femininas, onde reinam as mulheres. Ali predomina a vida. As parteiras temiam Deus, salvaram a criança, como vimos em Êxodo 1:17. A mãe de Moisés, a irmã e a filha do faraó permitiram que Moisés vivesse. Êxodo 2, de 1-10. E nesta segunda parte do capítulo 2, nós vamos entender isso. Êxodo 2, 16-22, encontramos de novo as outras mulheres. 7 meninas, filhas de um sacerdote de Madiã, elas encontraram Moisés. E graças a isso, em troca, começa uma nova possibilidade de vida para o nosso herói. O quadro central aqui se delinea Êxodo 2, 11-15, onde Moisés se torna um libertador violento a apenas o homem. Neste caso, são descritas cenas de opressão, de briga, de luta, de matança, de vingança. E constatamos aqui algo muito interessante. Mais uma vez, na abertura desta página do livro do Êxodo, é precisamente o homem, com sua violência, com sua opressão, que se vê sem nada. O dom da vida que será tirado dessa história, ele se encontra junto às figuras femininas. Assume o papel eloquente, simbólico de quem está do lado de Deus, o doador da vida. Moisés, ele encontra este poço, ele se acalma no poço. E novamente, ele se torna alguém próximo da vida, alguém capaz de trabalhar pela justiça. A história essencial, ela é muito rápida, mas segue as linhas de uma trama tradicional
muito conhecida nos grupos de pastores, ligada aos poços, às fontes, que são o quê? Os locais onde há vida em volta. Diz que Moisés intervém, desta vez, de uma maneira livre e desinteressadamente, para libertar essas meninas desconhecidas dos pastores que pretendiam apenas dar de beber ao seu gado, ao seu rebanho. Êxodo 2, 16, 17. Êxodo 2, 18, 20. Voltando para elas, voltando a essas meninas que ele defendeu dos outros pastores para junto de Raguel, que era o seu pai, por que voltais tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos protegeu contra alguns pastores e, além disso, tirou água ele mesmo e deu de beber aos nossos animais. Onde está ele? Perguntou às suas filhas. Por que deixastes partir? Chamai-o, que coma alguma coisa. Essa pergunta, ela marca a mudança do destino de Moisés. Ou seja, onde está ele? Onde está? Quem é ele? Qual é o grande dilema de Moisés nesse momento? Não saber onde está. Ele não está entre os judeus, não está entre os egípcios, ele não está na corte, ele não está trabalhando, ele está num lugar, ele não sabe onde ele está. Ele está perdido, ele está fugindo. Então, essa pergunta que Raguel faz, onde está ele? É uma pergunta que todos nós temos que fazer dentro do nosso êxodo. Onde nós estamos? Quem somos? No momento em que não nos sentimos parte de uma vida que talvez vivemos automaticamente, quando não nos sentimos dentro de uma profissão, quando não nos sentimos dentro de um grupo, então essa pergunta é a pergunta iluminadora, é a pergunta transformadora. Onde está? Onde está ele? Essa mudança transforma o destino de Moisés e pode transformar o destino da vida de muitas pessoas. É o início de uma vida nova. Descobrir onde você está. Tinha uma frase que eu gostava de lembrar, né? O homem perdido não é aquele que não sabe aonde está, é aquele que não sabe para onde quer ir. Então essa é a lógica dessa pergunta, onde está ele? Êxodo 2, 21, 22. Moisés aceitou ficar na casa deste homem, o qual lhe deu por mulher sua filha Séfora. Ela teve um filho, que Moisés chamou de Gerson, porque, disse ele, sou apenas um hóspede em terra estrangeira. Então, a primeira descoberta. Moisés descobre que ele é um hóspede. E para colocar isso no texto, o autor coloca esse marco. O primeiro filho entre Séfora e Moisés tem esse nome, Gerson. Apenas um hóspede. Um hóspede em terra estrangeira. É o encontro com o sacerdote de Madiã, um encontro muito importante na história de Moisés, porque marca os segundos 40 anos de sua vida. Moisés tem 40 anos de vida, está entre os egípcios. Agora nós vamos ter mais 40 anos de uma outra experiência. Pelo menos isso é o que vai marcar a segunda parte de sua vida. Ele é estrangeiro numa terra distante. Antes de ser formado na cultura egípcia, agora ele será formado na tenda do sacerdote na terra de Madiã. O termo sacerdote significa um homem que guarda as tradições antigas. Podemos dizer hoje um chefe de comunidade, um guia, um homem que ensinou coisas a Moisés. Quando se fala a palavra sacerdote, não propriamente alguém de uma religião aqui ou acolá, mas alguém que guarda tradições. Madiã é aquela região atualmente na Arábia, de frente para o Mar Vermelho. Para chegar a esta região, o caminho que Moisés faz
é muito longo. Ele teve que atravessar toda a península do Sinai para sair no território controlado dos egípcios e encontrar um lugar seguro. Então, Moisés faz particularmente o seu êxodo. Em busca do quê? Quem sou eu? E agora ele sabe, eu sou, neste momento, um estrangeiro. Os madianitas, embora não estejam ligados aos judeus por laços de sangue, eles são muito próximos. Com boa probabilidade, Moisés aprendeu as tradições deste povo, deste sacerdote de Madian, Êxodo 18. Seu nome é transmitido por vários documentos bíblicos em diferentes formas. Ele é chamado, nesse contexto, de Raguel, né, como lemos já em Êxodo 2,18, né, que é o pai desta família, é o chefe deste clã, né, que pergunta às suas filhas. Depois, num outro momento, ele é chamado de Jetro, né? Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, então ele é Raguel, ele é Jetro, né? E depois, num outro momento, ele é chamado, no livro dos Números, inclusive, de Ohad, ou Obad. E este é um exemplo claro de uma tradição múltipla, várias origens. O nome histórico do antigo Caim, que era um líder religioso deste clã, ele não tem como ser reconstituído. Então, Raguel, Obad e Jetro, ele pode ser um nome qualquer dentro de Madian, mas a sua figura, ela permanece gravada nessa história popular, que tem um tema muito decisivo e significa muito para a história de Moisés, né? Então, aquele que foi salvo das águas, aquele que tentou salvar o seu povo com suas próprias forças, com a violência, agora ele vai fazer outra experiência. Os salvos, portanto, agora eles vão começar a salvar. Ou seja, esse estranho, esse filho que nasce num lugar estrangeiro, né, faz com que não seja um bom presságio. De acordo com essa, ele é um estranho, um gersã, um estranho numa terra estrangeira. A história começa com o nascimento de uma criança. Moisés está, né, com o nascimento de um outro filho. O primeiro filho ele tem o símbolo de um reconhecimento numa terra estrangeira. É o primeiro reconhecimento da identidade de Moisés. O segundo filho, este filho tem outro nome simbólico. A distância de seu... Ele diz que tudo está parado. Ele pode terminar aqui. Então, o leitor que tinha pensado em outros desenvolvimentos, quando este homem poderia fazer alguma coisa, construir a sua história, agora tudo está parado. Ele não tem nenhuma evidência de... Podemos assim dizer, Moisés, se ele tinha alguma esperança que os israelitas, na sua opressão no Egito, fosse resolvido, neste momento, ele não tem o que esperar. Neste momento, não existe evidências de que aquela situação será transformada. É como que virar de uma página. 40 anos no Egito, tenta transformar aquela situação, não conseguiu, vai viver no meio do deserto, entre os madianitas, e nada ocorre. Aquela história passou, essa história está se construindo, mas então há algo interessante. Uma intervenção muito importante para a nossa história. Êxodo 2, 23, 25. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito.
Os israelitas que gemiam ainda sobre o peso da servidão, clamaram, e do fundo de sua escravidão subiu o seu clamor até Deus. E Deus ouviu os seus gemidos. Lembrou-se de sua aliança com Abrão, com Isaque e com Jacó, e olhou para os israelitas e os reconheceu. E aqui nós vamos ter a introdução de um terceiro e grande quadro dessa história. A cena retorna para o Egito, finalmente aparece o autor principal, que até agora estava desaparecido. O leitor atento, de fato, se você perceber, até este momento, na história de Moisés, Deus não se manifesta, Deus não se pronuncia. A única vez em que ele é mencionado é quando se fala das parteiras que temiam a Deus. Mas ainda não foi dito explicitamente que Deus intervém na história para salvar Moisés, para inspirar Raguel a acolher ele como refugiado. Em momento nenhum isso é dito. Tudo está descrito até um ponto de vista, podemos dizer, exclusivamente humano. Tudo o que aconteceu foi concatenação de ações humanas. A decisão daquelas mulheres, sim, de fé, em salvar. A decisão de fé da mãe de Moisés, de colocá-lo no cesto de vime, a sorte. Não existe essa sorte. A acolhida que a mãe adotiva de Moisés faz, depois dessa intervenção, Moisés vai para o deserto, encontra Jetro, seu sogro. Somente no final dessa sessão, o narrador vai falar para nós: aqui nós temos uma primavera. No final dessa sessão, o narrador concentra a atenção na primavera da história, aquele evento que determina a continuação, ou seja, a história não está terminada. Tudo que tinha sido plantado agora vai germinar e vai florescer. Êxodo 3, 7, 8. E o Senhor disse. E o Senhor falou: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi seus clamores por causa dos opressores. Sim, reconheci seus sofrimentos. Versículo 8. E desci para livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que emana leite e mel, onde habitam os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Se ele não tivesse nomeado antes, agora, 3 versículos, Deus é mencionado 5 vezes. Se Deus estava silencioso em todos os capítulos até então, nesses primeiros 3 versículos, ele é citado 5 vezes. A tradição que nós lemos faz ver com que essas repetições, elas marcam uma dinâmica. Nesses versículos que são possivelmente da tradição sacerdotal, aprendemos o esquema narrativo da pergunta e da resposta. E, acima de tudo, conhecemos um outro detalhe. Até agora, não se tinha dito que os israelitas tinham voltado ao Senhor. O narrador tinha simplesmente descrito a opressão. Até agora, nós só ouvimos opressão, perseguição, sofrimento, sobre o chicote, sobre o peso do Egito. Mas agora nós descobrimos algo. Os hebreus têm esperança. Os hebreus elevam a sua oração a Deus. Eles voltam para o Senhor. Agora, nós vamos ver que a sua situação como oprimidos é apresentada como uma resposta que deriva do quê? Do seu afastamento. Os seus sofrimentos sob o chicote, sob a opressão, é causa de quê? É causa do afastamento deles. E com uma narrativa que tem o esquema sacerdotal, a ação do povo, os gemidos, os gritos, contrastam muito com a ação de Deus. Se o povo de Israel, longe de Deus, geme e grita, Deus se aproxima de Israel, ouve, lembra, olha e decide. Os 2 verbos que nós vamos encontrar são muito interessantes.
ouvir e olhar, eles fazem uma coincidência. Aquilo que ouve chama atenção. Então, Deus recorda a aliança com os patriarcas, significa um vínculo com a história passada, a validade das promessas divinas e o efeito dessas promessas, que é a bênção. E aí é muito interessante ler o que o versículo diz no final dele. Desci para livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir do Egito, para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel. Ou seja, até agora não havia essa experiência. Deus nunca se esqueceu. Deus sabia. E assim, o que ele sabia? Ele apenas se manifestou quando foi chamado. O verbo conhecer, de fato, na linguagem bíblica é algo muito mais profundo do que um conhecimento meramente intelectual. Conhecer indica participação, compartilhamento pessoal. Quando no texto bíblico se diz que Abraão conheceu sua esposa, Adão conheceu a Eva, é que é uma figura para o ato conjugal, né? Ou seja, entrar em comunhão. Então, quando diz que Deus conhece o sofrimento de Israel, é que ele compartilha, ele partilhou daquele sofrimento. É algo muito é reflexo de uma vida, ou seja, o amor e o afeto. Deus sofre com o seu povo. Deus experimenta o que seu povo sente. Então, quando o texto diz que Deus sabe, é uma frase sintética, mas que diz: Deus entra em relação, em comunhão de vida com seu povo. Deus envolve-se na história. Isso é muito interessante. Bom, gente, esta é a estrutura destes dois primeiros capítulos. Este capítulo 2 nos mostra que existe um primeiro êxodo que está funcionando, que está alguém que busca conhecer-se, alguém que busca entender a sua história, alguém que busca descobrir o seu passado, alguém que tenta com as forças humanas fazer esse rompimento com os seus laços e descobrir o seu novo caminho, se tomar com a força de sua decisão o seu espaço no mundo. Mas o mundo o rejeita, o mundo não aceita. Nós vamos escutar muito isso na reflexão. Ele veio aos seus, mas os seus não o reconheceram, falando de Cristo. Estevão, como falamos nos Atos dos Apóstolos, também não é aceito. Dizendo a verdade, dizendo o caminho, apresentando, mas ele não é aceito. Então, aqui Moisés faz essa experiência. Ele tem que sair do seu povo, ele tem que sair da sua cultura, ele tem que sair das suas posses, ele tem que fazer a caminhada. Ele, como um novo patriarca, se coloca a caminho para descobrir o quê? Quem ele é. E aí ele descobre a primeira coisa. Neste momento, ele é um estrangeiro em terra de estrangeiros. Ele é um hóspede num lugar estrangeiro. Bom, gente boa, esta é, de maneira sintética, a primeira reflexão que nós temos aqui. A primeira reflexão e fundamental. Essa reflexão vai desencadear uma transformação. E essa transformação se dá onde? Tudo isso que aconteceu, ele tem um porquê. E agora, Deus mostrará o porquê. Deus se manifestará na história deste povo. Por quê? Porque ele sente, ele conhece, ele experimenta, ele sabe. E agora ele intervém. Por quê? A sua promessa não foi esquecida. A aliança não foi abandonada. Deus se manifestará na história. Bom, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até mais ver.